Existe uma história que costura toda a narrativa bíblica. No meio de tão grandes e memoráveis personagens, acontecimentos milagrosos e poemas fantásticos. Um fio que traspassa cada um dos 66 livros da Palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, é possível enxergar as suas marcas, deixadas nas páginas da história dos homens. Os capítulos dessa narrativa são criação, queda, redenção e restauração. Se você abrir os seus olhos, também verá o fio de escarlate que traspassou a história e quer nos unir ao Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. A linguagem poética na criação faz parecer que Deus criou primeiro um mundo desordenado, uma matéria, caos, e depois colocou ordem, shalom. Mas, na verdade, essa pequena frase quer nos mostrar que Deus, além de criar o mundo, Ele também ordenou e colocou propósito em todas as coisas. Com a sua voz, Ele ordena a sua paz, a sua completude, a sua shalom sobre toda a sua criação. Essa figura de Deus pairando sobre a face das águas caóticas, esse mar, é tão importante, porque assim conseguimos entender o caráter de Deus. Pois antes mesmo do fim do primeiro dia, Ele cria a divisão entre a luz e as trevas, entre a ordem e a desordem, entre o bem e o mal. E mostra que Ele não terá comunhão com as trevas, o mal, o mar caótico. Sempre na Bíblia, quando vemos esse mar caótico, isso representa a humanidade sem Deus. Essa humanidade que se revolta em meio às tempestades. Porém, veremos que no sétimo dia, o Criador, repousando sobre a sua criação, Ele declara que tudo era muito bom. Deus cria a humanidade, que é Adão, e os convida para fazer parte da sua criação, dando ordem e sentido ao mundo, segundo a imagem e semelhança do próprio Criador. O homem, porém, dá ouvidos ao sussurro do adversário, a serpente, buscando ficar no lugar de Deus, dando sentido e propósito à sua própria vida. A vergonha e a desconfiança do pecado recai sobre o homem e a sua mulher. Eles tentam cobrir a sua própria vergonha com as suas ações, se escondendo um do outro e se escondendo do próprio Deus. Mas não é o suficiente. O homem, sozinho, não poderá reparar o seu erro. Somente o sangue poderia pagar pelo seu pecado. Mas a misericórdia de Deus achou um substituto que morre em lugar do homem e da sua mulher. Um animal cujo sangue derramado serve para cobrir a sua nudez, a sua vergonha, a sua exposição. Quando a humanidade é expulsa do paraíso, Deus mostra as consequências do afastamento do pecado, do afastamento do homem do próprio Deus. Ele mostra que tudo isso levará somente à morte. Até mesmo a terra se torna amaldiçoada por conta da desobediência do homem. Porém, mais uma vez, a misericórdia de Deus intervém na história dos homens, falando de uma esperança que virá. E assim diz o Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim disse o Senhor para a própria serpente, o adversário das nossas almas. Em Gênesis 3,15, pela primeira vez, Deus fala claramente que existe uma guerra cósmica entre o bem e o mal, e que a destruição do mal virá através de um descendente de Adão e Eva, que ferirá a cabeça da serpente, ou seja, lhe ferirá de uma vez por todas. Porém, a serpente lhe ferirá o calcanhar, e isso será a sua morte. Ou seja, vemos aqui que o descendente vencerá o mal com o custo da sua própria vida. Mas antes que chegue a salvação,
toda a humanidade, dará ouvidos aos sussurros da serpente, edificando cidades para si, engrandecendo o seu próprio nome acima dos céus, aumentando cada vez mais o abismo entre os homens e Deus. Depois do pecado de Adão e Eva, a situação apenas piora. Primeiro com Caim, depois com seus descendentes e por fim toda a humanidade, todos se afastaram de Deus, agindo segundo a sua própria vontade, não dando mais ouvidos nem sequer buscando a Deus. E isso chega a um ponto que o próprio Deus diz se arrepender da sua criação e que vai permitir que tudo seja destruído. Porém, um homem chama a atenção de Deus. Um homem se destaca de toda a humanidade. Um homem que ainda buscava a face e a voz de Deus. Esse homem, então, é enviado por Deus para resgatar o futuro da humanidade, para resgatar toda a criação. As águas caóticas vão enchendo a terra e Deus guarda todos em uma pequena arca. As águas caóticas representam o pecado da humanidade que afoga o mundo no pecado e na dor e afastam todos de Deus. Mas Deus resgatou a humanidade. Mas mesmo depois da arca, a humanidade edifica uma cidade, para que os seus próprios nomes sejam elevados acima dos céus, e para que eles não sejam espalhados pela terra, como Deus ordenou que os homens fizessem. Porém, esse não é o fim. A promessa de Deus permanece viva e uma família será escolhida para representar o nome do Senhor diante de toda a terra.